Já tem 16 aqui presentes, beleza. Então, galerinha, como eu estava falando para vocês, vamos abrir aqui ó, o Swift Playground Online aí, para a gente aprender algumas técnicas que vão ser muito importantes para o nosso desenvolvimento, quando a gente for construir as nossas aplicações, tá? Ainda são coisas básicas da linguagem, mas que saber essas coisas básicas vai ser fundamental para a gente conseguir implementar os projetos no futuro, tudo bem? Se de repente a minha voz picotar, a minha tela congelar, eu acho que não vai acontecer, mas se de repente acontecer, vocês me avisem. Estou na internet boa, então qualquer coisa vocês falem aí comigo, tá? Eu perdi o chat aqui, né? Então, o Fabiano, qualquer coisa, se alguém falar alguma coisa no chat aí, Fabiano, você me corta que aí eu dou uma olhadinha. Beleza, Luiz, pode deixar. Tô olhando então, aqui. Então, como vocês viram, o tema da aula de hoje, galera, é sobre collections, tá? Muito provavelmente vocês já trabalharam com collections em outras linguagens. Basicamente, a mais famosa que vocês devem ter trabalhado é com a coleção de arrays, beleza? Só que aqui em Swift, a gente tem algumas outras vertentes das nossas collections, tá? Vou começar falando da mais comum, que são os arrays, que vocês têm mais familiaridade, e aí depois a gente vai implementando as demais, tá? Então, o que é um array? Vou colocar aqui uma definiçãozinha, só para a gente manter esse código aqui, vocês deixarem comentado e depois vocês usarem, tá? Então, vou colocar o array é uma coleção ordenada, né, de objetos do mesmo tipo. Então, deixar essa daqui a definição de um array. O array, ele é uma coleção ordenada, né, porque a gente sabe que ele, quando nós criamos um array, ele cria lá os seus índices, tá? Uma coleção ordenada de um mesmo tipo. Então, se a gente criar um array de string, só vamos poder guardar strings dentro desse array, tudo bem? Vou mostrar aqui um exemplo de como a gente faz para criar array dentro da linguagem Swift, beleza? Então, lembram que em linguagem Swift a gente tem duas possibilidades quando a gente vai criar os nossos itens, né? A gente pode simplesmente colocar assim, ó, nome, e passar o nome aqui, fulano. Ou a gente pode colocar nome, 2 pontos, dizer qual é o tipo dele, né? E colocar fulano. Essas são as duas maneiras que a gente cria variáveis dentro do Swift. Uma maneira é a maneira implícita, que o próprio nosso próprio IDE lá, nossa própria IDE verifica o tipo da variável e atribui para a nossa variável aqui, né? Ela verifica o tipo do dado e atribui esse tipo para a variável, e de maneira explícita, onde a gente diz qual é o tipo. E criar arrays também tem essa possibilidade, tá? A gente faz da seguinte maneira, de forma explícita. Vou mostrar aqui primeiro de forma explícita. Vou criar aqui, ó, nomes, 2 pontos, e aí, no caso de um array, a gente abre e fecha os colchetes e diz qual é o tipo desse array. Dizer aqui que ele é do tipo string. E aí, aqui eu posso colocar, né, os meus valores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, fulano e Beltrano. Tá? Então, com isso aqui, a gente criou um array de nomes, tudo bem, do tipo string, e guardamos aqui alguns valores dentro desse array. Essa é a maneira explícita. Mas a gente pode abreviar isso daqui da seguinte maneira. A gente pode criar assim, ó, var nomes igual, e aí só colocar aqui os valores. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui, só para ganhar um pouquinho de tempo. Tudo bem? Então, essas daqui são as duas maneiras. É a mesma situação do que a gente tinha visto anteriormente, né? Eu não preciso explicitar qual é o tipo desse meu array. Então, eu vou comentar esse carinha aqui e vou trabalhar com esse daqui de baixo, só para a gente deixar menos código na tela. Então, beleza, turma. Primeira coisa que a gente precisa saber aí, né, sobre um array. Um array ele só pode ter dados do mesmo tipo, então eu não poderia vir aqui, ó, e colocar uma vírgula e colocar um tipo
int, né, um dado do tipo int, porque ele me daria erro, tem que ser tudo do mesmo tipo, tá? Eu posso aqui, por exemplo, ó, vou printar o meu array, passar aqui nomes, vou dar aqui um run, e aí ele printa aqui para mim, ó, o fulano e o beltrano, tudo bem? Como que vocês fazem mesmo, turma, para acessar um dado específico de um array nas outras linguagens que vocês trabalham? Aponta a posição que o dado está. Não entendi, desculpa. Aponta a posição que o dado está. Isso. Então aqui a gente pode apontar, né, uma determinada posição que é a posição que a gente quer pegar do dado. Então, como que a gente pega essa posição? Coloca aqui os colchetes e diz qual é a posição que nós queremos pegar. Vou colocar aqui, por exemplo, a posição 1, e ele vai printar para a gente aqui o beltrano, né? Porque os nossos arrays, eles são indexados a partir do 0. Então, se eu quisesse pegar o fulano, que para nós é o primeiro dado, dentro do nosso array a gente teria que indexar aqui a casa de índice dele como 0, para ele poder pegar o primeiro dado. Então, isso daí não muda em nada, é a mesma coisa do que vocês já viram antigamente, né? Isso daqui igual para todas as linguagens. Inclusive, eu posso até fazer isso aqui, ó. Eu posso, por exemplo, criar aqui um var, chamar de segundo convidado, e atribuir para esse meu segundo convidado o nomes, que é o meu array, na posição 1. E aí eu vou pedir aqui para printar o nosso segundo convidado. E aí ele vai printar aqui para nós, né, o segundo convidado, porque eu adicionei o valor dentro dessa variável aqui. Isso daí eu acho que é comum para vocês, acontece em todas as outras linguagens que vocês trabalham também, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho, então, aqui em array. A gente já lembrou o que é um array, vamos aprofundar aqui um pouquinho no que o array do Swift nos oferece, tá? Então, eu vou colocar aqui só mais uns 2 dados aqui, fulano, beltrano, ciclano e o Juca. A gente tem 4 dados aqui agora, dentro do nosso nomes. Oi? O Rafael não está conseguindo entrar na ligação. Rafael? Ele mandou no WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Ele mandou para mim. Mandou para você? Quem é que está falando? Michael? É o Michael. Faz favor para mim. Pega o e-mail institucional dele, joga aqui no chat, que aí a gente convida ele. Conseguiu. Beleza. Então tá bom. Então, voltando aqui, ó, os arrays, eles oferecem para a gente algumas propriedades, tá? E uma propriedade que é muito útil aí é a gente conseguir saber quantos itens tem dentro do nosso array. Então, por exemplo, eu posso criar aqui no print, ó, minha lista tem, e aqui exibir, né? A gente lembra que para exibir um dado dentro de Swift, a gente põe uma barra invertida como caractere de escape, e entre os parênteses colocamos a nossa variável. Então, posso pôr aqui, ó, nomes.count. E aí, esse ponto .count, ele vai fazer a contagem de quantos dados tem dentro do nosso array e vai informar aqui. Por que é importante a gente saber essa propriedade .count? Porque, às vezes, a gente não sabe a quantidade certa de um array, né? É um array dinâmico, que pode ter mais ou menos dados, e a gente precisa acessar, por exemplo, o último dado desse array. Então, a gente pode fazer aqui, né, a utilização do .count no array, e se nós quiséssemos acessar o último dado, colocar um -1, né? Porque ele pegaria o count e faria o -1, e aí ele informaria aqui o último dado do nosso array, tá? Então, essa é a primeira propriedade que a gente pode utilizar, essa propriedade aí, count. E o Swift, ele oferece para a gente também aqui, ó, uma outra propriedade que a gente pode, vou colocar ela aqui, ó, que ela retorna um boolean para a gente, que é a propriedade isEmpty. Tá? Como o próprio nome sugere, isEmpty, né, ele verifica se é vazio, e aí a gente consegue aqui, ó, retornar um booleano
para esse tipo de verificação aqui, ó. Então ele printou, né? Ele verificou se isso daqui está vazio, se nomes está vazio, e ele retorna aqui para a gente como um false, beleza? Se eu não tivesse nenhum dado dentro desse array, aí sim ele retornaria isso daqui como um true. Então a gente pode utilizar essa propriedade. Oi? Só voltando um pouquinho no ponto count, ele é o mesmo que o ponto length ou no Swift é diferente? Não, é exatamente a mesma coisa do ponto length. É que aqui é o ponto count. Ah, tá. Então aqui não se usa o ponto length, então é o ponto count. Isso. Beleza. Exato. Tá bom? E aí, eu poderia fazer aqui, por exemplo, uma verificação, né? Que verificação eu poderia fazer aqui com esse isEmpty, só para a gente ver? Poderia criar aqui um if-else. Vamos colocar aqui, então, if nomes.isEmpty. Aí ele vai colocar aqui um print. Se for vazio, você não tem dados. E aqui a gente pôr um else, print, seu array possui valores. Então, a gente pode fazer esse tipo de verificação, por exemplo, com essa propriedade isEmpty aqui, ó. Deixa eu ver o que ele deu de erro aqui. Else, print, if. Ah, faltou uma chave aqui, né, antes do else. Agora vai. Aí ele traz aqui, né, o nosso... Aqui, no caso, ele só não retornou. Eu ainda quero descobrir como que eu faço para conseguir aumentar ou criar uma barra de rolagem aqui no nosso console. Porque ele fica limitado em exibir só 2 linhas aqui, né? Então, eu tenho que comentar... Eu vou comentar essa linha de cima aqui, tá? Comentar esse primeiro print aqui, só para ele poder liberar uma linha e poder aparecer agora o nosso valor aqui, ó. Beleza? É ruim só disso daqui é que ele fica limitado em 2 linhas para ser exibido aqui, mas aí eu vou comentando o print de cima para ele poder ir ajustando. Se alguém já descobriu como que faz para aumentar isso daqui, me dá um toque aí depois, tá? Fico agradecido, porque para mim aqui eu fico limitado nisso daqui, ele não cria nenhuma barra de rolagem nesse console. Então, beleza, turma? Aqui é a propriedade isEmpty, que dá o tipo de informação que a gente consegue utilizar com ela. Tranquilo. Tá. E aí, vamos começar a ver aqui algumas coisas que a gente consegue trabalhar nesse nosso array, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fazer o seguinte. Vai ser dois monstros aqui, 2 aliens tentando brigar para ver quem consome mais memória do meu PC, mas eu vou tentar usar a máquina virtual com vocês. Se não der certo, eu volto pro Playground Online. Porque pelo menos eu não fico tendo que ficar comentando. Enquanto isso, eu vou dar sequência aqui, tá? Se ficar picotando alguma coisa do gênero, aí eu fecho a máquina virtual e volto só para o online mesmo, que ele vai consumir menos memória. Então, o que a gente pode trabalhar aqui no nosso array? A gente consegue, por exemplo, alterar um dos dados que estão aqui dentro do nosso array. Como que nós podemos fazer esse tipo de situação? Eu chamo aqui, né, o nosso array. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o meu array nomes. E para o meu array nomes, eu vou escolher uma posição que eu quero, vou colocar na posição 0, tá? E vou atribuir um novo valor para essa posição 0. Então, ali estava fulano, vou colocar agora o Fabiano lá. Fabiano. E aí, se eu printar isso daqui agora de novo, ó, print nomes. Deixa eu comentar essa linha aqui também. Print nomes. Aí ele troca, né? Ó, agora ele substituiu o valor 0 do nosso array, que era fulano, por Fabiano. Então, os 4 itens permaneceram, só que o primeiro foi trocado. Deixa eu ver se ele já iniciou aqui.
Próxima coisa que a gente consegue fazer, turma, trabalhando com um array, é, por exemplo, fazer a substituição não somente de um dado, como eu fiz aqui, né? Não somente trocar o dado 0 por Fabiano, mas trocar uma sequência de dados por uma sequência de valores. Por exemplo, ó, vou chamar aqui o nomes, e ao invés de eu passar um único valor, como eu passei no exemplo de cima, o valor 0, eu vou passar aqui que do 0 até... Então, lembra desses pontinhos que a gente aprendeu a utilizar ele lá no switch case, que ele se chama closer range e half range, né? O closer range são os 3 pontinhos, que no caso incluiria o número 2 também aqui, e o half range é 2 pontinhos com símbolo de menor, que aí ele não incluiria o número 2, tá? Então, eu poderia fazer isso daqui, ó, que do meu array de nomes, entre a posição 0 até a posição 2, eu vou atribuir aqui agora, ó, o Luiz, o Pedro, colocar assim, Pedro, colocar aqui alguns nomes aleatórios, tá? Ana, Bia e o Carlos. Beleza? Aí a gente consegue fazer a seguinte questão. Deixa eu mandar printar aqui para vocês verem. 20 nomes. E vou comentar esse daqui de cima. Comentar esse carinha aqui por enquanto. Depois eu descomento eles para a gente ir lá dentro da nossa aplicação. Então, percebam o seguinte, ó. Eu mandei ele printar aqui do jeito que era antes, né? E o jeito como eu alterei. Então, antes, quando eu só troquei ali o Fabiano no valor 0, era Fabiano, Beltrano, Ciclano e Juca, né? Só que aí, o que eu fiz agora? Eu disse que da casa 0 do meu array até a casa 2, então, da casa 0 à casa 2, ela está pegando quem? 0, 1, 2, né? Então, ela só está excluindo o Juca. E aí, da casa 0 até a casa 2, ó, eu passei 5 nomes. Então, da casa 0 à casa 2, ele adicionou aqueles 5 nomes e colocou o Juca que estava lá do lado de fora. Se eu troco aqui, por exemplo, ó, do 0 até 1, né? Que aí ele vai pegar aqui o 0 e o 1. No caso, o Fabiano, né? Que estava no 0, e o Beltrano. E mando dar um run aqui, ó. Ele permanece com o Ciclano. Então, ele pegou os 2 primeiros valores que nós tínhamos aqui e trocou esses 2 primeiros valores que nós tínhamos por uma nova lista de arrays, só que ele deixou ainda o Ciclano e o Juca porque eles não estavam inclusos dentro desse intervalo aqui. Tudo bem isso daí, galera? Alguma dúvida por enquanto, enquanto eu abro aqui o Xcode? Professor, pode dar uma repassada, por favor, nessa última linha? Esses 3 pontinhos aí dentro do array? Aqui? Posso. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? A gente antes conseguia fazer o quê? A gente conseguia colocar aqui uma casa, né, um item, e dizer que esse item agora ele foi reatribuído para um determinado nome. Quando a gente coloca isso daqui, ó, esses 3 pontinhos, é como se a gente estivesse pegando o intervalo, tá? Então, eu estou pegando aqui do 0 até... Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, que eu selecionei. Do 0 até o index 1. Então, ele está pegando aqui o 0 e o 1. E para esses itens aqui, do 0 até o 1, ele está reatribuindo aqui novos dados. Então, esses 3 pontinhos aqui, eles seria como se fosse assim. Talvez fique mais fácil para vocês enxergarem assim, ó. Se eu estou colocando 0, 3 pontinhos, 1, é como se eu estivesse pegando isso daqui, ó. Talvez com vírgula ficasse mais fácil para vocês verem, só que isso daqui daria erro, né? Então, é como se eu estivesse pegando o índice 0 e o índice 1, e para esse índice 0 e índice 1, eu estou atribuindo uma nova lista. Se eu colocasse, por exemplo, 3 pontinhos, 2, então se tivesse 0, 3 pontinhos, 2, é como se a gente estivesse pegando isso daqui, ó, o índice 0, o índice 1 e o índice 2, e para esse daqui, o índice 0, o índice 1 e o índice 2, eles vão ser substituídos por esses carinhas que estão aqui na nossa frente.
Então, esses 3 pontinhos, eles representam o intervalo. Se eu colocasse aqui, é que eu não tenho 10 valores aqui dentro, né? Mas se eu tivesse 10, por exemplo, ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para colocar mais dados. Não tenho 10, tenho 8, né? Mas se eu pegasse, por exemplo, o intervalo entre o 0 e o 5 e mandasse dar um run aqui, percebam que ele fez o seguinte, ó. Ele pegou do item 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que é até esse Beltrano aqui, então ele só escapou aqui o Ciclano e o Juca, e adicionou, no lugar de todos esses carinhas aqui, ele adicionou Luiz, Pedro, Ana, Bia e Carlos. Então ficou Luiz, Pedro, Ana, Bia e Carlos, e aí o Ciclano e o Beltrano, que eram esses dois que ficaram fora do array. Poderia trocar aqui só por 2 nomes, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os 5 índices aqui, ó, do 0 até o 5 do meu array, e estou trocando por Luiz e Pedro. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Os 5 índices primeiros que eu tinha foram substituídos somente por Luiz e Pedro. Aí o Ciclano e o Juca, eles foram mantidos porque eles estavam fora desse intervalo aqui. Deu para entender? Deu. E se fosse valores inteiros, tipo na numeração, daria problema? Ou ele substituiria também sem problema nenhum? Não consegui entender. Se dentro do array fosse, aqui no caso aqui são strings, né? Se fosse valores do tipo numérico inteiro, float, double, enfim. Funciona também. Quer ver? Ó? Não, aqui você diz, aqui. Isso, dentro do array. Não. Aqui não, porque esse meu array de nomes, ele é do tipo string. Só que se eu criasse vou criar aqui um novo array, ó. Criar aqui o array numéricos. Vou dizer que o array numéricos, ele vai ter aqui, ó, 10, 15, 20, 25 e 30. Tá? E aí eu vou pegar esse meu numéricos e vou substituir os 2 primeiros índices do numéricos. Então, eu vou pegar o 0 até o 1. E vou substituir, então, esses 2 primeiros índices do meu array, né? Que no caso ele vai pegar o 10 e 15, pelos valores de 500 e 1000, para ficar bem diferente para a gente visualizar isso daí. Eu vou só comentar esses prints de cima para ele poder caber ali embaixo, né? Ah, faltou eu mandar printar. Print. Numéricos. Ó, então percebe aqui, ó, eu tinha agora um novo array do tipo int. Aí eu posso substituir os valores por tipo int. Se eu tento substituir os valores por um tipo string, por exemplo, aí ele vai dar erro. Por quê? Porque esse nosso array aqui, ele não aceita valores do tipo diferente de int. Então, nesse caso aqui, desse exemplo de cima, eu só poderia passar string porque o meu array é de string. Só que se meu array fosse de outra coisa, eu poderia passar esse outro dado. Tudo bem? Ah, beleza. Agora tá mais claro agora. Tá. Mas Deixa eu ver se deu certo. sempre vai ser 3 pontinhos, né? Se Não colocar 2 pontinhos, 1 pontinho vai funcionar? Ou até Não, mais aí, pontinho? deixa eu te mostrar. Ou são os 3 pontinhos, ou são 2 pontinhos e o símbolo de menor. Tá? Só pode ser essas 2 opções. Ou os 3 pontinhos, ou 2 pontinhos e o símbolo de menor. Qual é a diferença? 3 pontinhos, ele inclui o valor número 1. 2 pontinhos e o símbolo de menor, ele não inclui o valor número 1. Tudo bem? Ok. Ô, professor, Oi. e se eu só quisesse adicionar mais uma variável à string? Tipo, quisesse adicionar só mais um nome? Tem como? Sem substituir os outros? Tem, a gente vai chegar lá. Já vamos chegar lá já, peraí. Ô Luiz, Oi. acho que o Michael ele ainda tá com acho que ele ficou com dúvida, cara. Eu mandei aqui uma mensagem aqui no chat, não sei se ele ainda tá, ele falou que entendeu mais ou menos. Peraí, deixa eu ver. Quando ele está com dúvida.
Professor Rafael não está conseguindo entrar na call. Cadê a dúvida dele? Não, peraí. É que você estava explicando, aí ele colocou, ó, você entendeu? Aí você perguntou, né? Ele falou assim, ó, mais ou menos, né? Aí é por isso que eu tô perguntando, porque eu tava acompanhando o chat aqui, né? Ah, entendi. Aí- Maicon, o que ficou de dúvida aí, mano? Então, Fala, basicamente, a gente vai ser colocado a substituição nos intervalos, é isso? Aqui sim, Vai exatamente. pegar de 0 a 5. Isso. E aí não importa o tanto que tem dentro, a quantia, ou vai ficar... Tem que ser, vamos supor, vai ser de 0 a 5, tem que ser 5 itens. Ou não? Não, se eu tiver mais de 5 itens, ele aceita também. Ah, tá, era só Por isso exemplo, mesmo. aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 8 itens aqui no nosso array de nomes. E aqui, ó, eu substituí só os 5 primeiros. Então, eu posso ter mais itens e substituir só uma quantidade que eu quisesse. Tá? Entendi, valeu. Beleza. Oi. Se, por exemplo, eu tiver uma variável x que tiver uma string dentro, dá para eu atribuir ela dentro de uma lista? Que já tenha outros valores? Se você tiver uma variável x e você passar ela aqui dentro, Tipo, eu quero printar o valor que está dentro dela na lista. x igual a chamar de teste, tá? Tá. E aí eu passo ela aqui assim, ó, vírgula x. Isso, só que, tipo, em vez de printar o x, eu queria que pintasse teste. Vamos testar. Ele coloca aqui também, ó, teste. Ele atribui sim a variável. Beleza, obrigado. Beleza? Nada. Deixa eu só colocar lá para minha máquina virtual, turma, esse código para não perder. MacTest, chama de MacTest. Vocês conhecem esse site aqui, ó, don'tpad.com? Não. Ele é como se fosse um bloco de notas online. Então, por exemplo, ó, eu criei aqui, ó, don'tpad.com /, aí eu posso pôr o nome que eu quiser, tá vendo aqui, ó, MacTest. Aí se vocês acessarem aí na máquina de vocês esse link, vocês conseguem pegar esse código que eu coloquei aqui, ó. É bacaninha por conta disso, dá para vocês criarem aí o de vocês, né, é gratuito, vocês criam aí o link que vocês querem e vão compartilhando as coisas. Aí o que eu estou fazendo aqui? Para eu pegar esse texto da minha máquina real para jogar ele dentro da minha máquina virtual, eu joguei ele dentro desse meu Don'tpad aqui, com o nome MacTest, né? Aí aqui na minha máquina virtual... Então acho que eu errei assim. Professor, Oi. a Letícia falou ali alguma coisa sobre pegar mais linhas no console do Swift Online. Deixa eu ver lá. Eu consegui ganhar um pouco mais de linhas nos resultados, diminuindo o zoom da página da internet. Meu medo é, de repente, eu diminuir o zoom e ficar ruim para vocês verem. Mas eu acho que já vai dar certo aqui, ó, na minha máquina virtual. Bom, ela já estava iniciada faz um tempo e não estava travando para vocês. Estava bom ainda, né? Tá tranquilo. MacTest. Aí eu pego esse código daqui, jogo ele aqui no meu playground. Beleza. Vou fechar aqui o Safari. Então tá, vou começar a usar a máquina virtual. Só me confirmem aí, vocês estão conseguindo ver a máquina virtual? Sim. Tá bom. Então vou usar da máquina virtual. Se ficar ruim, vocês me falam, tá? Porque aqui na máquina virtual eu consigo aumentar ali mais o nosso campo de print. Eu posso tirar esses comentários daqui. Beleza, agora acho que... Deixa eu mandar printar, para ver se ele vai ficar tudo certinho aqui embaixo. Enquanto ele vai carregando ali, já carregou aqui, ó, aí eu consigo... Aí, assim acho que fica melhor. Aí eu não preciso ficar comentando e descomentando. Então, beleza, turma.
esse carinha aqui, vocês conseguiram entender como fazer a substituição de dados? Basicamente, essa substituição de dados que a gente está fazendo aqui, ó, é a mesma substituição de dados que se a gente fizesse com um único item. Só que a gente passa um intervalo de itens que aí ele troca todo mundo, tudo bem? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, outros métodos que a gente pode usar são os seguintes, ó. Eu vou usar no print, tá? Eu posso pegar aqui o nomes, ponto, first, que aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o primeiro item desse nosso array, tá? Então, o primeiro item desse nosso array é o Luiz, né? Então, se eu mandar printar aqui, ó, ele printa pra gente aqui o Luiz. Tá vendo aqui, ó? Por que que ele trouxe isso daqui como um optional? Porque não necessariamente o meu array ele vai ter um primeiro dado, né? Pode ser que ele esteja vazio e aí ele não tenha um primeiro dado, por isso que ele trouxe isso daqui como um optional, tá? Mas é só a gente fazer o desembrulho do dado que a gente consegue acessar ele automaticamente, né? Colocando a exclamação. Tô colocando a exclamação aqui, ó, a gente manda executar, aí ele já soma esse optional daqui. Outro dado que a gente consegue pegar é o print, nomes, e o last, que seria aí o último dado do nosso array, tá? Aí ele vai trazer aqui, ó, o último dado também do nosso array, que é o Juca. Tudo bem esses dois itens aqui, o first e o last? Pode tocar aí, Luiz. Por enquanto ninguém falou nada, não. Tá. Então, esses dados aqui, esses tipos de métodos, né, a gente pode utilizar ele aí para, se caso, quero saber quem foi a última pessoa que respondeu o meu questionário lá na minha aplicação. A gente vai lá, pega o array dos nomes das pessoas cadastradas e dá um ponto last que a gente vai saber quem é o último dos itens que foram cadastrados dentro do nosso array. Aí vem a pergunta que, se eu não me engano, foi o Gabriel que fez. Como adicionar itens, né? Adicionar itens no array. Porque a gente viu o quê? A gente viu como adicionar, só que substituindo. E se eu não quiser substituir? Se eu quiser somente adicionar os itens no meu array, tá? Como que a gente faz isso? A gente tem dois métodos que a gente pode utilizar para adicionar, galera. A gente pode utilizar, primeiro, desse daqui, ó, nomes. Aí a gente coloca o mais igual, que eu acho que o mais igual também já está bem familiar para vocês o que ele faz, né? E coloca aqui, ó, o outro nome. Vou colocar aqui o Paulo, por exemplo. Tá, colocar até dois nomes para vocês verem que eu poderia passar. Vou colocar o Paulo e a Paula. Beleza? Então, ó, quando eu mandar printar agora os nomes de novo, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai pegar aquele array que a gente já tinha, ó, que foi printado aqui em cima, e agora adicionou o Paulo e a Paula. Então, desse jeito aqui, ó, colocando um mais igual, ele vai adicionar sem substituir ninguém, né? O mais igual, vocês lembram o que significa, né? Ô, Luiz, Oi. o Vinícius está perguntando aqui, ó, quantos itens cabe em um array? Nossa, eu acho que quantos a memória do sistema conseguir suportar, não tem limite, não. Quantos a memória conseguir suportar, ele consegue aguentar. Beleza, então. Tá? O segundo método, galera, que a gente pode utilizar para adicionar um item em um array é com essa propriedade aqui, ó, com essa função append, tá? E aí eu posso vir aqui e adicionar aqui mais um item, tá? Vou dar um print aqui, ó, print nomes. E aí se eu mando printar isso daqui de novo, olha lá, ó, aí ele já adiciona aqui a Edna também no final do nosso item. Oi. Eu fui começar a comentar aqui para mim ver os restos dos resultados, e os que eu adicionei com intervalo apareceram como opcionais depois. Esses aqui de cima, você diz? Esses que
que a gente colocou com os pontinhos, sabe? Uhum. Os pontinhos apareceu aqui embaixo como opcional. Talvez é porque você de repente você não comentou a atribuição deles? Não. Se você quiser mandar o seu código, ou daqui a pouquinho você compartilha, ele tá printando, só que tá aparecendo como optional, né? Quando eu coloquei o first e o last, aí ele apareceu como opcional. Aqui, o first e o last. Aí os de cima apareceram como opcional e não os de baixo? Os de baixo. Peraí, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Como se fosse o resultado, sabe? Quando eu coloco o first e o last, aparece como opcional mesmo. O meu também apareceu aqui como opcional, ó. Aí, para ele não aparecer como opcional, a gente tem que colocar exclamação para desembrulhar ele, ó. Aí a gente coloca exclamação, aí ele já some o opcional, tá vendo, ó? Coloca exclamaçãozinha assim. Aí ele já some aqui o opcional, ó. Ele aparece como opcional, por quê? Porque o método first e o last, não necessariamente eles precisam... vamos supor, eu estou aplicando aqui, ó, nomes.first, estou pegando nomes. O primeiro, né? Mas vai que o nosso array nomes, ele estivesse vazio, entendeu? Se ele estivesse vazio, ele ia retornar como optional, porque senão ele ia tentar acessar uma variável que não tem nada lá dentro. Aí ele daria erro. Por isso que ele retorna como um optional, mas é só a gente colocar essa exclamação que ele remove. Removeu o seu também? Saiu sim. Tá bom. Turma, aí em relação... Oi? Alguém tinha chamado? Beleza, imagina. Em relação a adicionar itens no array, galera, tá tranquilo? Vou entender que sim, tá? Ô Luiz. Oi. O Lucas aqui tá perguntando, ó. Pode voltar no nomes.append. Ele falou que a net travou e caiu na hora lá. Tá. O nomes.append é o seguinte. Da mesma maneira que a gente utiliza aqui, ó, nomes mais igual e passa valores para serem adicionados, a gente também... essa é a primeira maneira. E a gente tem a segunda maneira, que é nomes.append. E esse append, ele é um método da própria linguagem Swift, tá? Então, ele fica esperando ali, ó, um novo elemento. Aí a gente passa aqui qual é o novo elemento que a gente quer adicionar. Então, essa propriedade append é uma propriedade exclusiva de quem é objetos do tipo array, né? E aí, esses objetos do tipo array, eles, quando encontram esse ponto append, eles fazem o quê? Eles pegam o que está dentro do append e adicionam aqui, ó, como último item do nosso elemento de array. É a mesma maneira de você adicionar itens a um array, só que com uma funcionalidade diferente, com a outra sintaxe. Aí eu vou só mandar printar aqui o nomes, ó. E aí, quando eu mandar printar aqui, ele já vai dar o mesmo resultado, né? Porque eu já tinha printado antes. Mas aí ele traz isso daqui. A diferença é que, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso daqui, ó. Marcos. Deixa eu mandar rodar aqui. Ó, já tá vendo? Ele já até acusa o erro aqui, ó, mas eu vou mandar rodar para vocês verem o erro. Ó, então, com o ponto append, a gente não consegue fazer a mesma coisa com mais igual. Com o ponto append, eu só posso passar um único elemento, tá? Eu não posso passar 2 elementos. Já com o mais igual, eu posso passar quantos elementos eu quisesse aqui. Deu para entender a diferença, Lucas? Ô, Luiz. Oi. O Lucas falou que entendeu, e a Gabriela, ela falou assim que ia pedir para você deixar o script salvo aí para o pessoal depois pegar. Claro, sem problemas. Assim que a gente finalizar a aula, turma, eu vou dar um Ctrl+C aqui e vou colar lá naquele Don'tpad que eu falei para vocês, ó. Se vocês já quiserem até acessar aí, ó, don'tpad.com/, vou chamar de 2DSN, beleza?
já tinha até alguma coisa aqui, ó. Ah, acho que alguém usou na aula da semana passada, não, do semestre passado, esqueceu aqui. Então, vamos lá. Tá aí o código já, tá? Notepad.com/2dsn. Vocês já conseguem pegar o código até o ponto que eu tô aqui agora. Aí, conforme a gente for digitando, eu vou jogando aí para vocês poderem ir pegando. Beleza. Deixa eu ver onde eu parei. Tá, parei na adicionar a Etna, né? E aí, eu poderia fazer um outro tipo de situação, galera. Eu posso, de repente, querer adicionar um item em um local específico, né? Sei lá, por algum motivo da nossa aplicação, fulano de tal não pode ser adicionado no último item, como está acontecendo aqui, ó, como a gente adicionou a Paulo, o Paulo e a Edna no último item. Então, a gente tem uma outra propriedade que permite que a gente adicione um novo dado em uma posição específica, tá? Então, vou chamar aqui, ó, nomes.insert. E aí, essa propriedade insert, ela espera dois valores. O primeiro é o que vai ser adicionado. Então, vou mandar adicionar o Ronaldo. E o segundo item é aonde vai ser adicionado. Então, a gente põe assim, ó, at, e coloca aonde a gente quer adicionar, né? Qual é a posição que a gente quer adicionar. Então, se eu quisesse que o Ronaldo fosse o primeiro, eu colocaria @0, né? Se eu quisesse que ele fosse o segundo, @1, depois @2, e assim sucessivamente. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, Ronaldo @0, ele vai adicionar o Ronaldo no primeiro item do meu array, só que ele não vai substituir o Luiz, tá? Porque isso daqui, ó, não é substituição. Substituição é desse jeito que a gente viu aqui em cima. Isso daqui é adicionar. Então, se eu der aqui um print de novo, ó, ele adicionou o Ronaldo e só jogou o restante para o lado. Tudo bem, galera? Esse outro item aqui, ó, nomes.insert, ele faz a mesma coisa, só que a gente tem a possibilidade de dizer a casa que a gente quer adicionar o item do array, beleza? Beleza. Aí agora vamos ver como a gente remove os itens do array, né? A gente também tem, já que a gente está adicionando vários itens, a gente tem a possibilidade de remover esses itens também. Por exemplo, digitei sem querer aqui o teste, não quero que o teste fique aí no nosso array. Então, vamos aprender como remover os itens. E aí, esses removes aí, eles são todas propriedades. Como que funciona? Basicamente, a gente vai chamar o array que a gente quer, ponto, tá? Então, como propriedade, a gente sempre vai passar o nome do array, ponto, e aí chamar as propriedades. As propriedades que nós temos são remove first, tá aqui, ó, remove first, que, como o próprio nome diz, ele vai remover o primeiro, né? Aí eu vou deixar aqui, ó, vou mandar um print na sequência para vocês verem, print nomes. A outra propriedade que nós temos é nomes, ponto, remove last. Vou mandar aqui o print também para vocês irem acompanhando. Nomes, ponto, remove, e aí a gente passa a propriedade at. E aí aqui eu vou escolher quem eu quero remover, né? Então eu vou mandar remover o item 2 do nosso array, tudo bem? Vou mandar o print na sequência. E a última funcionalidade que a gente tem do remove é o remove all. Remove all. Tá? E aí eu vou mandar um print aqui também, ó. Print nomes. Beleza? Vamos ver passo a passo cada um desses carinhas aqui, né? Ele vai printando aqui embaixo. Então, ó, a gente tinha o nosso array desse jeito aqui, ó. Era o nosso array antes de a gente mandar os nossos removendo. Olha lá, ó. Então o nosso array era desse jeito aqui antes da gente mandar os removes.
Aí o primeiro método que a gente executou foi o remove first. Então, aqui, ó, ele tinha o Ronaldo como primeiro, aí a gente removeu o Ronaldo. Aí o Luiz voltou a ser o primeiro. Depois a gente deu aqui, ó, um remove last. Aí a Edna era o último, né? Aí a gente mandou remover a Edna. Passou a ser a Paula. Depois a gente deu aqui um remove at 2. Então, quem era o at 2, né? Luiz era o primeiro, Pedro o segundo, Teste era o terceiro. Então, a gente removeu aqui o Teste, né? Que caía na casa número 2. Lembrando que o nosso array começa em 0. Então, é 0, 1, 2. Luiz 0, Pedro 1, Teste 2. Certo? E depois o remove all, que aí ele removeu todo mundo aqui dentro do nosso array. Tudo bem, galera? Tranquilo. Tá. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou comentar o remove all, porque eu ainda vou precisar do meu array com dados lá dentro, tá? Depois eu vou deixar ele comentado, porque eu ainda vou precisar de dados lá dentro, para a gente fazer alguns testes ainda. Uma outra propriedade que a gente tem com o nosso array é a seguinte, a gente pode utilizar uma propriedade chamada contains, tá? Como que a gente pode utilizar esse contains? Eu posso fazer assim, fazer uma verificação. If nomes ponto contains, e aí eu vou passar aqui, ó, um dado que eu quero fazer a verificação. Vou passar, por exemplo, o Paulo, tá? Então, if.contains, se isso for verdadeiro, eu passo aqui print o Paulo está na lista de presença. Beleza? Vamos ver se isso daqui está funcionando, ó. A chave, né? Faltou aqui. Chave aqui. Chave aqui. Deixa eu já colocar um else caso não tenha. O Paulo. E aí eu vou dar aqui um print. O Paulo não está na lista. Então, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso array de nomes, e aí, com essa propriedade contains, ele verifica se alguma coisa está dentro da nossa lista. Por exemplo, eu passei aqui para ele verificar, né, se contains Paulo. Aí ele faz a verificação retornando um boolean, um true ou um false, e aí, com isso, ele vai cair aqui, de repente, dentro de um print, né? Então, ele caiu aqui no true, o Paulo está na lista de presença. Se eu colocar aqui, ó, o Fernando, ele não está dentro da nossa lista, né? Então, ele vai printar outra coisa, ó. Aí, no caso, ele passou Paulo porque foi o que eu coloquei aqui, né? Mas poderia colocar a pessoa, por exemplo. Tá? Aí, a pessoa não está na lista. Tudo bem, galera? Esse método contains? Sim, sim. Tá. Então, é isso que a gente tem para ver sobre os arrays, né? Bastante propriedade aí para a gente trabalhar com os arrays, dá para a gente brincar com bastante coisinha aí. Como eu falei, vai ser fundamental na hora que a gente for desenvolver os nossos aplicativos, né? Porque cada vez que a pessoa for cadastrar alguma coisa no nosso sistema, antes da gente mexer com o banco de dados, né? A gente vai adicionando dentro de um array, e aí a gente precisa saber como remover, como alterar a posição do array, isso daí é fundamental. Então, sabendo essa base aqui, que os métodos existem e tal, a gente consegue ir brincando lá na frente. Então, esse daqui foi o primeiro item da nossa coleção que a gente verificou aí. Deixa eu só ver a hora, 7h59, 8 horas. Beleza, dá para a gente passar ao próximo item da coleção. Então, a gente começou vendo o array. O próximo item da nossa coleção são os dicionários. Turma, qualquer dúvida que vocês tiverem ficado é só falar, tá? Então, os dicionários, ele é uma coleção não ordenada, tá? De itens não ordenados. E esses itens não ordenados, eles precisam ser do mesmo tipo. Tá? Eles são acessados também através, para acessar, coloca assim, para acessar
devemos passar chaves. Aí eu vou colocar chaves entre aspas para vocês não imaginarem que sejam as chaves tipo chaves de abertura assim, tá? Não é esse tipo de chave, não. É uma chave como se fosse um código. Então vamos entender como funcionam os nossos dicionários. Primeira coleção que nós vimos foram os arrays, agora são os dicionários. Vou criar aqui, ó, uma variável chamada status, tá? E vou dizer que esse meu status, ele vai ser aqui, ó. Se eu faço isso daqui, SP, RJ, se eu faço isso daqui, eu estou criando um array, certo? Estou criando um array. É a mesma coisa do que nós vimos lá em cima. Só que eu vou criar diferente esse carinha aqui. Eu não vou criar só desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar SP e aí eu vou colocar assim, ó, 2 pontos e colocar São Paulo. RJ, 2 pontos, Rio de Janeiro. ES, 2 pontos, Espírito Santo. Tá? Então, essa daqui é a primeira diferença entre os nossos arrays e os nossos dicionários. Para os nossos dicionários, ó, a gente meio que cria uma chave, né? É uma chave que a gente pode imaginar como se fosse um código, e esse código SP, ele vai ter a representação de um determinado valor. Tudo bem, turma? Então, a gente consegue criar esse tipo de dado também. Eu acho que fica até mais fácil a visualização se eu quebrar assim em linhas, ó, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Se vocês acharem que não, pode deixar daquele outro formato lá mesmo. Então, criei aqui o nosso dicionário, beleza? Aonde nós temos a chave e o valor. Se eu peço aqui, ó, para printar o nosso status, aí eu vou fazer assim o seguinte também, ó. Opa. Eu vou mandar aqui um print dicionários. Só para a gente separar, né, o que é array do que é dicionário. Então, ó, tá vendo aqui? A partir de aqui para baixo são os nossos dicionários, tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso dicionário, ele precisa, né, receber aí uma chave e um valor para poder ser construído da maneira certa. Então, SP representa São Paulo, tá? E aí, ao invés de nós acessarmos o valor aqui do estado, né, do nosso array, com aquela posição 0, 1, 2, 3, como a gente fazia antes, né, a gente passa aqui 0, 1, 2, 3, para acessar a posição do nosso array aqui, do nosso dicionário, a gente passa a chave que a gente criou para ele, ó. Então, eu disse aqui que status, eu quero que ele mostre aí, que ele print, né, o status que tiver a chave como SP. Aí ele traz aqui, ó, São Paulo. Ele trouxe aqui como um optional pela mesma situação, galera, porque eu estou dizendo aqui que eu quero printar status com SP, só que não necessariamente eu devo ter um SP dentro do meu item lá, tá? Pode ser que eu não tenha um SP dentro do meu item. Para eu remover esse alerta aqui, né, de optional, eu coloco o sinal de exclamação e aí ele printa, né, somente o valor da chave, sem printar a palavra optional, tá? Só que aí eu corro o risco, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, se eu mandar printar Go, não tenho ainda, né, Goiás, se eu mando printar Go com aquele sinal de exclamação, ó, ele deu aqui um fatal error, beleza? Ele quebrou a nossa aplicação, ele deu um erro na nossa aplicação. Então, esse daqui é um problema que a gente precisa cuidar, tá? Se a gente não coloca o sinal de exclamação, ó, e manda printar sem o sinal de exclamação, ele não quebra a nossa aplicação, ó, ele não dá um fatal error, ele só retorna que é nulo, tudo bem? Mas, como eu tenho certeza que SP existe lá dentro, eu vou mandar aqui uma exclamação sim,
e aí ele vai printar ali somente São Paulo. Beleza. Então, esse daí é o tipo dicionário, tá? A gente consegue criar esse tipo de situação com chaves e valores e amarrar essas chaves e valores dentro de uma array, digamos assim, né? Desse conjunto que é uma chave e um valor. Vamos começar a brincar aqui um pouquinho com esse. Deu para entender o que é um dicionário, turma? E qual é a diferença dele para o array? Antes de eu passar para as próximas coisas? Por enquanto, sem pergunta, ô Luiz. Tá bom. Então, tocando o barco. O que eu vou fazer aqui, então, para eu mostrar para vocês? Ó, eu tinha dito aqui, né, que eu não tinha o Goiás. Se eu fizer isso daqui, ó, vamos dizer que eu queira adicionar o Goiás no meu array de estados. Se eu fizer isso daqui, ó, estados, e aí eu passo que eu quero pôr aqui, ó, Go, e aí eu coloco o valor dele, ó, igual Goiás, e mando printar o meu status. Percebam que aqui agora, ó, ele adicionou, né, o nosso Goiás aí ao nosso estado, ao nosso dicionário, né, e trouxe todos os outros elementos também, tá? Alguém vai me perguntar o porquê que ele veio assim, ó? Por que o Goiás veio em primeiro e o Espírito Santo em segundo, São Paulo em terceiro, sendo que eu passei aqui uma ordem diferente? É por causa disso que eu já comentei com vocês aqui, ó. Ele é uma coleção de itens não ordenados, beleza, turma? Ele não tem uma ordenação. Se eu mandar executar isso daqui de novo, ele vai me trazer uma ordem diferente, ó. Ó, tá vendo? Era Espírito Santo aqui em segundo, né? Ele trouxe agora o Rio de Janeiro em segundo. Se eu mando printar de novo, ó, era Goiás em primeiro, ele já trouxe São Paulo. Então, ele é uma lista de itens não ordenados. O que prende esses itens aí, né? É a chave, tá? Então, quando eu quiser acessar um item desse nosso dicionário, eu preciso acessar esse item através da chave dele, beleza? E eu não consigo, por exemplo, para eu poder, né, acessar, criar um novo valor dentro do meu array aqui, eu preciso fazer desse jeito aqui, ó. Eu preciso passar estados, a chave e o valor. Se eu fizer da seguinte maneira, ó, se eu passo aqui estados igual, e aí eu faço isso daqui, ó, colocar aqui BA, dois pontos, Bahia. E mando printar agora para a gente ver. Print estados. Olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó? Eu mandei printar estados, só que ele printou somente a Bahia. Por quê? Porque quando eu fiz isso daqui, ó, estados é igual a BA como chave e Bahia como valor, ele sobrescreveu tudo isso que a gente tinha feito aqui, ó. Então, para a gente adicionar itens dentro do nosso dicionário, eu preciso fazer desse jeito. Estados, passo qual é a chave, por mais que a chave ainda não exista aqui dentro, tá vendo? Go, GO, né? Go, ainda não existia aqui dentro do meu estado. Como ele viu que não existia dentro do meu estado, ele pegou e adicionou aí como Goiás. Tudo bem? Professor. Oi. Seguindo então essa lógica de raciocínio, dá para a gente atualizar os valores das chaves que estão vinculadas a ele, fazendo assim também, como você fez. Tipo, aqui o Goiás, ele criou um novo porque ele viu que não existia. Mas no caso eu poderia chamar o ES e atribuir outra coisa ao ES. Aqui, ó. Imaginei que você ia perguntar isso, quando você começou a falar, eu já codei aqui. Ó, o Goiás, tá vendo? Eu adicionei o Goiás aqui, aí eu printei ele aqui, ó, Goiás com S. Aí depois eu falei, putz, eu sei que tá certo, mas eu falei, putz, escrevi Goiás errado, Goiás é com Z, o que não é verdade, né? Aí o que eu faço? Eu chamo aqui estados, passo a minha chave Go e coloco Goiás.
a primeira vez ele viu que não existia a minha chave Go. Então, ele adicionou a chave Go, colocando Goiás. A segunda vez, ele viu que já existia essa chave. Então, se já existe essa chave, eu simplesmente atualizo ela. Se a chave não existe, eu adiciono. Se a chave já existe, eu atualizo. Entendi. Beleza? E aí, com isso, a gente já consegue deduzir, né, que dentro de um dicionário, a gente não pode ter chaves repetidas. Tudo bem? Professor, Oi. se eu precisar remover um item específico dentro desse dicionário, Tá, vamos remover então. Coloquei o Goiás ali errado, né? Como que a gente faria isso daí, ó? A gente chamaria aqui estados, passaria quem a gente quer remover, Go, tá? E aí colocaria isso daqui, ó. Ops. New. Aí eu vou mandar printar aqui de novo. Print. Estados. Olha lá, ó. Aí ele já traz aqui, ó. Ele não traz Go como new. Ele vê que o cara é new, ele já nem aparece na nossa lista. Então, para remover, passa a chave que você quer, igual a new. Beleza? beleza, beleza. Fechou. E aí, o que dá para a gente fazer também com esse dicionário, galera? Dá para a gente separar as chaves dos valores, tá? Às vezes eu quero, sei lá, por algum motivo eu quero, vocês devem perguntar assim, mas eu não quero pegar a chave e o valor, eu quero pegar só a chave, ou pegar só o valor. Eu consigo fazer isso? Sim, a gente consegue fazer esse determinado tipo de situação, inclusive colocando eles dentro de um array, tá? Vou fazer aqui, ó, vou mandar printar primeiro, para vocês verem. Print, array, e aí aqui eu vou mandar printar o array de estados, ponto, keys. Cadê o play? Ó, então, aqui, ó, eu vou só separar aqui. Print. Vou mandar separar só para vocês verem. Ó, então tá vendo aqui, ó, eu falei o quê? Printa para mim somente as keys, né? Somente as chaves. Aí ele printou aqui somente as chaves, tá? Eu poderia fazer isso daqui também, ó. Printa para mim. Print. Somente estados.values. E aí ele printaria aqui para a gente agora somente os valores, né? Então a gente consegue trabalhar com esses carinhas aí separado. Eu poderia adicionar isso daqui, por exemplo, em uma variável. Coloca aqui, ó, var estados não que já tem ali, né? Colocar valores estados, para eu saber que são os valores, é igual a array, e aí colocar aqui, ó, estados.values. E aí se eu mando printar aqui agora essa minha variável, print valores estados, ele vai fazer o quê? Ele vai printar, basicamente ele vai printar essa mesma coisa que aqui em cima, né? Eu só estou mostrando para vocês porque aqui eu joguei direto print. Aí eu estou mostrando para vocês como pegar esses valores e jogar dentro de uma variável, caso vocês queiram trabalhar isso de uma forma individual, tá? Ó, aí ele printa aqui para a gente, agora, essa variável aqui, né, que é o valores estados. E aí, esse valores estados agora, ele é o quê? Ele é um array, né? Como ele é um array, a gente consegue fazer isso daqui, ó. Print valores estados, e passar aqui uma posição, ó. Quero printar valores estados ponto zero. Aí ele printa aqui, ó, só o Rio de Janeiro. Beleza? Então, isso daqui, ó, basicamente, quando a gente faz isso daqui, é a gente transformando um dicionário em um array, né? E aí a gente consegue aplicar agora todas aquelas coisas que a gente aplicou aqui em cima dentro de um array. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tá. Eu vou já jogar esse código aqui para vocês.
Tá lá, ó, atualizei a página lá, launchpad.com/2dsn. E aí, isso daí são as propriedades que a gente consegue trabalhar com os dicionários, beleza? Os dicionários, então, são parecidos com um array, né? Só que a gente precisa não somente passar aqui qual é o tipo do nosso dado, né? Qual é o valor do nosso dado, mas também passar qual é a chave desse nosso dado, tudo bem? Deixa eu só mostrar aqui uma outra coisa para vocês antes da gente sair do quesito dicionários. Vou criar aqui um novo dicionário, ó, var, chamar de novo dicionário, só para a gente diferenciar. E aí, para criar um dicionário de uma forma explícita, a gente consegue passar aí desse jeito aqui, ó, 2 pontos, abre e fecha os colchetes, como se fosse colchetes, os colchetes como se fosse um array, né? E aqui a gente coloca quais são os tipos. No caso dessa nossa variável de estados ali, ó, a chave é do tipo string, 2 pontos, o valor também é do tipo string, tá? Só que eu poderia fazer o seguinte, ó, para esse meu novo dicionário, eu poderia dizer que a minha chave vai ser do tipo int e que os meus valores vão ser do tipo string, tudo bem? Ou vice-versa. Então, aí eu ficaria assim, ó. Ixi, eu estou vendo aqui. Luiz, acho que o Luiz caiu, hein, gente? Luiz. Galera? Oi, professor. Turma, estão me ouvindo agora? Ah, Sim, eu acho que a minha conexão tinha caído. Foi isso mesmo, né? foi. Tá, então vamos voltar aqui. Que eu tinha dito aí? Até que parte vocês entenderam aqui? Você estava criando o novo dicionário. Tá, então... O Luiz caiu, né? Eu pensei que eu tinha caído também, Luiz. Eu comecei a falar, aí escutei um barulhinho estranho, tipo de fazer uma nova chamada. Eu falei, ih, eu acho que eu caí. Aí voltou, beleza. Então, galera, o que eu estava falando? Ó, a gente pode criar aqui, ó, eu criei um novo dicionário, e aí eu criei agora de uma forma explícita para mostrar para vocês, ó, como que funcionaria, né, a sintaxe de criar de uma forma explícita. Então, eu coloco 2 pontos aqui, ó, para quê? Esses primeiros 2 pontos é para dizer qual é o tipo, né? Como se eu fosse criar uma string, e aí, na verdade, eu colocaria aqui, se fosse uma string, como sendo uma string. Só que, como a gente está criando um dicionário, a gente coloca isso daqui, ó, abre os colchetes, coloca quais são os tipos dos nossos dados, né? E fecha o colchetes. E aí, aqui em um dicionário, ele pode ter tipos diferentes, ó. O primeiro valor representa a chave. Aí eu vou dizer que a chave é do tipo int e os valores é do tipo string, tá? Aí eu posso fazer isso daqui, ó. Item 2, por exemplo. E aí eu vou mandar printar esses carinhas. Print novo dicionário. Tá vendo aqui, ó? Aí ele criou um dicionário como? Com um dado sendo do tipo int e o outro dado sendo do tipo string. Tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo Deixa eu bem. ver se tô... Beleza. Ah, beleza. Fui ver se eu estava online.
Eu poderia dizer, né, inverter, eu poderia dizer que a minha chave é do tipo string e o meu valor é do tipo int e assim por diante. Então a gente tem essa liberdade para criar esse tipo de situação. Sem problemas? Tudo tranquilo. Então tá. Bom, pelo nosso horário, 8h20, o que eu vou fazer aí? Deixa eu jogar esse código aqui para vocês de novo. Vou jogar esse código para vocês de novo, já está aí no Don'tpad. E aí vamos fazer o seguinte, galerinha. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Não entenderam algo? Posso dar sequência? Pra mim, eu fiquei tranquilo, porque acaba sendo basicamente do que as outras coisas que a gente já viu nas outras linguagens, né? Só o dicionário que foi uma coisa nova que eu acho que a gente viu. Vocês tinham visto, os arrays já tinham visto, né? Aí dicionário é uma coisa nova, acho que vocês não tinham visto ainda. Próximo item que eu tenho aqui, então, para falar com vocês, são os... Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Deixa eu minimizar isso aqui. Próximo item que eu tenho para falar com vocês aqui agora é ainda uma coleção, que são os sets, tá? Vamos entender aqui o que é um set e uma tupla. Então, vou criar aqui, ó, sets, tá? E aí, vou colocar a definição dos sets aqui. Então, sets, ele é uma coleção não ordenada de objetos do mesmo tipo, que não podem se repetir, tá? Então, a gente pode criar esse carinha aqui, ó, que também é um tipo de coleção, só que ele é um pouco diferente. Em que sentido? Por exemplo, vou criar aqui, ó, um var. Deixa eu só dar um print antes para separar. Sets. Vou criar aqui agora uma variável, tá? Vou chamar essa minha variável de filmes, só para a gente ver a situação. E para o set, galera, o set ele não tem a possibilidade da gente fazer a implementação de maneira implícita, tá? Para um set a gente tem obrigatoriamente que escrever assim, ó, set, e dizer qual é o tipo desse nosso set. Por exemplo, string. Vou criar um set de string aqui, beleza? E aí, com isso daí, como que a gente adiciona os valores para esse nosso set? Basicamente, qual é a diferença do set para um array? Por que eu não posso primeiro criar um set de maneira implícita? Porque o set, ele funciona desse seguinte jeito aqui, ó. A gente precisa aqui informar alguns dados. Então, eu vou colocar aqui alguns filmes, por exemplo. Matrix. Opa. Eu vou colocar aqui, sei lá, Vingadores. Tá bom, vou deixar esses dois itens aqui, tá? Vou mandar printar, deixa eu ver aqui, ali. Set string, substring não pode ser usado no tipo set string. Deixa eu ver o que eu fiz de bobeira aqui. Aqui é o contrário. Isso daqui. E aqui o igual. E aí eu vou mandar printar esse carinha aqui, ó. Print. Filmes. Ó, galera, por que eu não posso criar de maneira implícita minha coleção do tipo set? Pelo seguinte, se eu crio isso daqui de uma maneira implícita, ó, se eu omito esse trecho de código aqui, ó, eu estou criando um array, certo? Porque o nosso compilador vai interpretar que isso daqui é um array. Então, por conta disso, eu não posso criar o meu set de maneira implícita. Eu tenho obrigatoriamente que passar aqui, ó, que ele é do tipo, né? A gente põe 2 pontos para dizer o tipo. E aí aqui eu estou dizendo que ele é do tipo set. E aí aqui eu coloco qual é o tipo do set que eu estou querendo criar. Nesse caso, eu estou dizendo que eu quero criar aí
um set de string, tudo bem? Para os nossos dados aqui, para dicionários do tipo set, eles funcionam muito similares ao array, né? Aqueles dados que a gente viu lá em array, a gente pode fazer aqui também. Por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, filmes. Para eu inserir, por exemplo, eu posso colocar aqui primeiro, deixa eu passar como um print para vocês verem, ó, print filmes.count. Tá? Então, estou mandando contar o nosso set aqui. Aí ele vai printar aqui para mim, ó, que o set tem 2 itens, tudo bem? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, eu posso adicionar itens a essa minha lista. Então, para adicionar itens à nossa lista, é filmes.insert, tá? E aí aqui eu coloco qual é o novo dado que eu quero. Vou colocar aqui um Jurassic Park. Beleza? Vou colocar aqui, e aí para esse carinha aqui eu também não posso separar ele por vírgula e colocar aqui um novo dado, tá? Que ele vai dar erro. Tem que ser só um dado por linha, como a gente tinha visto lá nos arrays, só que no array era com a propriedade append, e no set é com a propriedade insert, tá? Vou colocar aqui, ó, um filmes.insert, e vou passar aqui agora um Star Wars, tá? E vou mandar printar esse carinha aqui, ó, print filmes. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas se é a mesma coisa de um array, por que eu vou utilizar um set, né? Não faz sentido eu querer utilizar um set, sendo que ele faz a mesma coisa de um array. Só que, o que acontece? Como eu falei para vocês, ele também é uma coleção não ordenada, beleza? Então, ele tá aqui, Star Wars e Jurassic Park, os primeiros, né? Se eu mandar executar isso daqui de novo, ó, Jurassic Park e Vingadores, ele já trocou. Então, ele é uma lista também não ordenada. E aí, o nosso set, ele permite a gente fazer uma seguinte questão. Ele permite a gente fazer isso daqui, ó. Se eu faço, por exemplo, vou fazer isso daqui, ó. E vou mandar printar de novo. Percebam que, ó, eu mandei por Star Wars de novo, certo? Só que aqui o meu print saiu igual. Por quê? Porque dentro de um set, a gente não pode ter valores repetidos, tá? Então, isso daí é uma coisa diferente que nós temos no set, que não possuímos no array, é não poder colocar dados repetidos dentro do nosso set. Ele precisa ter aí dados diferentes. Se eu coloco aqui agora o Star Wars 2, por exemplo, e mando printar, ó, aí ele vai ter adicionado agora, cadê? Aqui, ó, Star Wars 2. E se eu tivesse criado aqui um novo print, por exemplo, um novo insert, né? E um print de novo, mandado fazer esse carinha aqui, ele não teria adicionado o meu Star Wars 2 de novo, porque ele verificou que já tem esse dado lá dentro. Beleza esse primeiro ponto dessa diferença, galera? Beleza, professor. Tá. Professor, Oi. só por dúvida, então o set ele pode ser usado mais para criar uma lista que a gente precisa ter consistência, tipo criar uma lista de CPFs. Isso. Aí ele não poderia repetir. Justamente. Bom exemplo. Entendi. Tá. Turma, não acabou aqui o nosso set, tá? Ele ainda tem aqui algumas propriedades que vocês precisam conhecer. Não vai dar para terminar o set hoje. E depois do set, a gente tem um outro dicionário, uma outra coleção, que são as tuplas, que eu vou deixar para passar na próxima aula por conta do nosso tempo, tá? Só vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para remover, por exemplo, dados de um set, né? Que é muito similar a como nós fazemos lá no nosso array, né? Já que o set é um array, só que com algumas restrições. Então, se eu quero remover, eu coloco aqui, ó, filmes.remove, tá? Aí eu tenho aqui a opção, né, de remove first, remove all, remove last, né? E eu vou passar só um remove, por exemplo, remove. E aí aqui eu passo quem é que eu quero remover, ó. Eu quero remover o Star Wars 2, tá? E vou mandar printar aqui agora o filmes de novo. Print filmes. Só para a gente visualizar que ele removeu. Então, ó,
Percebe aqui, ó, nosso novo print já não tem o Star Wars 2. Eu poderia também, né, como eu falei para vocês, a mesma coisa lá do array, tá aqui um remove all, e aí remover todo mundo. Print filmes. E aí ele já removeu todo mundo desse meu set. E aí dá para a gente fazer algumas coisas bacaninhas, dá para a gente brincar com algumas outras propriedades, que eu vou deixar para mostrar essas outras propriedades para vocês na próxima aula, porque aí a gente não picota na metade e fica meio que com a explicação em aberto, tá? Vamos fechar a explicação aqui, porque o tempo não vai permitir que a gente termine a próxima explicação. Aí na semana que vem eu mostro para vocês, tudo bem? Tudo bem. Então tá. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, galera, a gente tem esses 30 minutos restantes aí, tá? 30 minutos não, 10 minutos restantes. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vão acessar, vai lá, toma uma água, usa o banheiro, né? Para a gente poder voltar daqui a pouco para o nosso segundo bloco. E aí no segundo bloco a gente vai estar falando sobre DS. Então eu vou encontrar vocês lá na equipe de DS, no grupo C. Tudo bem? Para a gente poder falar de Java. Beleza? Beleza. Então, são 8h30. Quando for 8h50 em ponto, eu vou começar lá a nossa aula de DS, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, galera. Até daqui a pouco eu encontro vocês lá. Até mais então, Luiz. Fabiano não vai para lá, né? Fabiano fica por aqui. Eu fico por aqui, eu vou para a APS. Beleza, então. Tá bom? Beleza. Vou parar a gravação. Pessoal, tá?